E estamos com o nosso Verdade em Pauta da semana. Nós vamos falar hoje do poder de uma ideia, né? Uma ideia que a pessoa tem, despretensiosa, e que de repente dá certo e vai muito além do que poderia se imaginar. Nós vamos conversar com o professor Idomar Cerutti, né? Esse Cerutti, uma vez ele falou que quando ele nasceu, a mãe dele queria que ele fosse útil, então por isso o sobrenome Cerutti, né? E vamos falar do Pega Aí, né? Que está na cidade inteira, está muito além da cidade, já foi muito além das fronteiras do Rio Tibagi, e quem vai contar para nós então é o criador do Pega Aí. Tudo bem, Cerutti? Olá, Adair, obrigado pelo convite. Vamos Né? aí para conversar. O que é essa livraria? Ah, bom, deixa eu falar aqui que ele pegou, isso aqui é para você fazer anotação. Uma agenda do Pega Aí. Olha só a organização, né? Um material altamente útil, né? Necessário, que a gente usa no dia a dia. E esses livros aqui sobre a mesa? Então, Adair, isso aqui é um pouco do trabalho que a gente realiza, né? A partir de um determinado momento, o Pega Aí conseguiu, graças ao apoio de empresas, graças ao apoio da população, que eu acredito que você sabe que a gente está cadastrado no programa Nota Paraná, a gente recebe recursos das notas doadas. E o que a gente faz? Como cultura, né? Exatamente, como uma entidade cultural. Isso. E aí o que a gente faz? A gente faz virar livro. A gente tem uma campanha que diz lá, transforme seu cupom em leitura. Quer dizer, o Pega Aí era para a pessoa levar livro, né? Tem lá nos mercados, tal, leva livro para casa, lê, devolve, empresta, traz. Agora tá virando editora. Olha só. Eu não sei se é bem editora, mas tá por aí. Estamos no caminho, né? A gente tem algumas regras, né, para fazer essa questão da publicação. O que acontece? A gente já teve autores que vieram para Ponta Grossa, como é o caso do Jorge, que tem o livro do Meu Nome é Jorge, como é o caso da Home Erling, que tem esse livro. Isso aqui são autores, então... Que cederam os direitos de impressão para o Pega Aí. Então, o que acontece? A gente não tem custo de direito autoral. Certo. Ele cedeu o direito, então, por exemplo, essa edição é uma edição própria do Pega Aí. Esse livro também é um livro que tem a edição própria do Pega Aí, que tanto o autor quanto a editora cederam os direitos de impressão. E o único custo que a gente tem é o quê? O custo de impressão. Isso não tem magia. É o papel e tinta. É o papel e tinta, gráfico, o processo de impressão, né? Todos esses livros aqui, eles saem com a tarja de venda. E ele tem uma gráfica que explora ele, né? Eu não sei como é que eles fazem com o imposto de renda lá, depois de tudo que ele tem que pagar, né? Eu não sei se daí tem caixa 2, caixa 3 lá, mas e ele não se dá conta de que ele é explorado pela M2, né? A parceria que a gente tem com a M2 é muito séria, eles nos ajudam muito com o material. Praticamente desde o começo, né? Desde o começo, é um dos parceiros, das empresas parceiras. Esse Luciano Borto. Exatamente. Esse material também aqui, ele é impresso por uma outra gráfica que tem na cidade, que é a iPrint, que também é parceira nossa. Certo. Que eles, vamos dizer assim, eles cobram custo para que a gente possa viabilizar isso com recursos, com baixos recursos, e a gente consegue botar impressão, né? Consegue botar. E esses livros todos, claro, aí são distribuídos. São colocados à disposição da população, né? Por exemplo, esse livro, que é o livro do Pequeno Príncipe, que é um clássico. Sim. A regra dela também qual é? É um livro que está em domínio público. Então, daí aí você já pode a gente consegue fazer a publicação. Só que esse aqui teve uma condição bem interessante, que assim, ele está em domínio público, porém em francês. Então, as traduções, elas têm o direito do tradutor. O que a gente teve que fazer? A gente tem uma professora, que é a professora Andrea Miller, e uma aluna, a Jennifer, que fizeram a nova tradução. Traduziram a partir do francês. E abriram mão dos direitos. Exato, na mesma ideia. Daí teve revisão. Olha como o ser humano é extraordinário. Não? O ser humano, quando quer usar a inteligência para o bem, produz coisas maravilhosas. Aí o ser humano, quando quer virar bandido, também Deus nos acuda, né? Então, olha aí como a ideia
né, chama, né, pessoas de bem para participar de um negócio extraordinário como esse aqui. Aqui é bom a gente frisar que é uma maneira da gente mostrar para a sociedade, quando eles doam os cupons para a gente, o que a gente faz com isso? É o resultado. Esse é o resultado. Então, por exemplo, esse livro aqui já teve 10 mil livros, 10 mil exemplares impressos. 10 mil. Esses aqui tiveram 10 mil exemplares desse, mais 7 mil exemplares desse. Esse aqui teve 6 mil exemplares desse aqui. Esse daqui teve 5 mil exemplares. Esse aqui é o mais recente, que a gente lançou agora em abril, que é um conto, que tem uma coisa também que é bem legal, que dentro dele tem algumas ilustrações que foram feitas por um dos apenados que trabalhavam, né? Porque agora ele saiu lá no Hospital de Livros, que é dentro da penitenciária. Então ele pegou o texto, desenhou... Hospital de Livro, né? São livros estragados, danificados, que fica jogado num canto lá, e daí vai lá para a penitenciária, como ele falou, que o Hospital do Livro, e os detentos, né, trabalham, ganham por isso, né? Eles ganham remissão de pena. Isso. Ganham remissão de pena. E devolvem o livro novo. Mas veja que é uma coisa bem interessante, Adair. Além da remissão de pena, que também é uma coisa que eles têm interesse, sim, é uma coisa muito interessante, é que eles ganham ocupação. Ah, sim, exatamente. E eles ganham... Não ficam com a cabeça... Exatamente. E eles ganham, do diabo, lá, eles ganham ocupação numa coisa boa, que é estar com livros, manuseando trabalhando coisa com útil. Livro, né? Exatamente. Então, isso é outro trabalho que a gente realiza dentro da penitenciária. Como é que é? É Desolação. Desolação. Que é de uma autora chamada Di Marcante, que ela também cedeu os direitos do texto. Esse povo é de Ponta Grossa? Não. Esse aqui é. Mas o restante aqui é do... Esse autor aqui, por exemplo, é dos Estados Unidos. Ah, sim. John Wood é dos Estados Unidos. Então, depende do lugar. O Jorge é do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. A Rô também é do Rio Grande do Sul, mas ela teve um período morando na Argentina. Esse aqui da Ana Lúcia Merege, a gente já publicou 2 livros dela. Ela é uma autora do Rio de Janeiro. Ela esteve em Ponta Grossa para fazer o lançamento do livro. E essa é a confusão que o PHI proporciona na cidade. Tem mais uma coisa bem interessante que eu gosto de frisar, é que a partir do final do ano passado, a gente conseguiu fechar algumas parcerias com distribuidoras e com editoras para que a gente compre livros de baixo custo. A gente tem comprado livros a R$1, R$2 e traz uma leva aí de 4 mil, 2 mil livros, e esses livros são colocados nas nossas estantes à disposição da população. Então, aquele recurso que as pessoas dão lá, o cupom que está lá, ia jogar fora, porque o cupom está sem CPF, ele entrega para nós, entrega isso nos nossos tubos, nos nossos locais de coleta. Isso a gente tem que registrar e isso reverte em dinheiro, valor financeiro. E no final a gente faz virar livro. Essa é a nossa proposta. Quantos pontos tem hoje na cidade? Acho que nem sabe. Não, na realidade é assim. Hoje a gente está presente em 9 cidades. Sim, mas eu quero falar Ponta Grossa, depois nós vamos falar fora de Ponta Grossa. Agora você fez uma pergunta difícil. Pois a gente tem 53 no total. Daí desses 53 eu tenho 1 em Realeza, tenho 1 em Jaguariaíva, 2 em Jaguariaíva, 1 em Ibaiti. Mas tem 53 de quê? 53 cidades? Não, 53 locais em 9 cidades. Locais aonde a gente tem estante. Sim, mas em Ponta Grossa acho que você nem sabe quantos locais tem. Tem uns 43, 45 mais ou menos, locais aonde a gente disponibiliza livros. Sim. Mercados, lojas, a gente shopping. Tem no Tozeto, tem no Correio, tem na Agência do Trabalhador, a gente tem... Na Agência do Trabalhador, interessante. Tem um na frente da Havan, que fica aberto 24 horas, porque ele está na rua, tem um num ponto de ônibus lá dentro do campus de Uvaranas, tem dentro do restaurante popular, tem algumas escolas, por exemplo, a gente está na escola lá do Marista, lá no Social, lá em cima no Santa Mônica. A gente está no CEPG, a gente tem lá na Cidade dos Meninos, em Guaragi. A ideia é expandir, a gente está fazendo um processo de expansão. E as pessoas pegam o livro, levam para casa, leem e já adquiriram o hábito de devolver o livro? Então, Adail, isso não tem controle, Não tem controle. E não foi feito para fiscalizar. Não é essa a proposta. A nossa proposta é fazer as pessoas mudar a cabeça... Pegar o livro e ler. Mudar a cabeça das pessoas, exatamente. Então, o que acontece?
a ideia nossa é que, junto da estante, sempre tem uma caixa de coleta. Uhum. Como a gente não tem controle de quem pega, Certo. não tem fichinha, E o tem, Pega Aí não foi inventado para isso? não é essa a proposta, o que acontece? A gente gostaria que as pessoas, quando devolvessem ou quando doassem, colocassem na caixa de coleta. Uhum. Para que a gente possa contabilizar, ter uma noção Certo. de quantos Isso. livros retornam, para que eu pudesse responder essa sua pergunta. Uhum. Mas não acontece. Uhum. O cara vem, devolve direto na estante, outro vem e pega, a gente não fica sabendo. Uhum. Mas assim, o que eu gosto de te dizer, e é uma coisa bem legal, é que tem muitas das nossas estantes, é que elas se autoalimentam. O que quer dizer isso? A gente não põe livro no depósito. Ela alimenta com a doação e com a devolução. Então eu entendo que funciona. Certo. Tem gente que não devolve? Tem gente que não devolve. Uhum. Paciência. Quem sabe gostou do livro, quer ficar com o livro? E daí eu tenho um ponto de vista sobre isso que é assim, normalmente agora a gente tem livros novos, que é os livros que a gente está comprando e os livros que a gente está publicando. Mas a grande maioria dos livros que a gente coloca à disposição, disponibiliza nas estantes, são livros usados, que fazia 10, 20 anos que estava na tua casa. Então, faça uma análise. É um livro que faz 20 anos que está na tua casa. E daí você vem e entrega para o Pega Aí. O Pega Aí põe uma etiqueta, põe um carimbo e põe lá na estante. Conta, um livro. Aí vem uma outra pessoa, um apegado, uma pessoa que pega aquele livro e não vai devolver. Pensa assim, o que eu perdi? Ele estava parado na tua casa. Isso. Ele vai ficar parado em outra casa. E na outra casa ele vai ter a utilidade que não tinha mais na minha. Então, assim, a gente ganhou um leitor, talvez ganhou vários leitores nessa casa. Então, o que o Pega Aí faz, ele faz muito mais do que isso. Ele criou um movimento, que é esse movimento do desapego, das pessoas terem essa noção. E vocês estabeleceram uma espécie de corrente, né? A gente tem um grupo de voluntários, por exemplo, hoje eu tenho mais de 150 voluntários que apoiam o nosso trabalho, que trabalham, que cuidam, porque eu não consigo dar conta do trabalho sozinho, né? Sim, então, veja, a gente está em 9 cidades, eu não consigo estar nessas cidades. As estantes lá, elas estão sempre cheias. Tem uma coisa... Vocês têm 9 cidades aqui no Paraná. Todas no Paraná. Então todas vamos lá, no Paraná. porque a última vez que nós conversamos, você estava criando espaço no aeroporto de São José dos Pinhais. Então, a campanha que nós temos lá em São José dos Pinhais é uma situação um pouco diferente. Por quê? Porque em São José dos Pinhais, no Afonso Pena, a gente não pode pôr livro lá, porque a gente não tem capacidade pelo volume de pessoas. Se eu colocar uma estante, em 5 minutos ela esvazia. Tem 8 mil pessoas que passam por dia lá. Então, o que a gente tem dentro do Afonso Pena é uma campanha ao contrário. É uma campanha porque eu quero receber a doação. Então, inverteu o processo. Isso. Então, assim, eu preciso receber. A gente precisa receber a doação. Então, dentro do Afonso Pena, a gente tem 3 balcões de doação. Bonitinhos, adesivados, com a nossa marca. De uma campanha que se chama Liberte-se o Livro. Que a ideia qual é? Eu quero receber a doação da pessoa que está chegando em Curitiba, leu durante o voo, e aquilo é um peso. Então entrega pra gente que a gente garante que esse livro vai ser lido por mais alguém. Essa é a proposta que a gente tem dentro do Afonso Pena. Além disso, o Afonso Pena também, para nós, ele serve com uma baita de uma vitrine, porque tem muitos escritores, tem muitas editoras que enxergam o nosso material, é um material publicitado bonito. E aí vamos perguntar o que é isso? O que é isso? E daí entra em contato por rede social, por e-mail, e daí isso permite a gente receber muita doação. A gente recebeu doação da Itália por causa de um italiano que gosta de leitura, passou ali entrou em contato com a gente e mandou o livro pra gente. Então o Afonso Pena é bem útil nesse sentido. Seja, o Pega Aí virou internacional. A gente já tem alguns pezinhos para fora do Brasil em algumas situações. A gente já recebeu livros. Quais as cidades, então, no Paraná, as 9 aí? Então vamos lá, a gente está em Ponta Grossa, que começou aqui. Certo. Daí foi para Ipiranga, a gente tem estante em Ipiranga. Daí Realeza, que é no sudoeste do Paraná. Aí a gente está em Castro e Carambeí, é uma situação particular porque a gente vai e volta. A gente está no ônibus da Iapó. Certo. Que é o Metropolitano. A gente tem uma estante que está no ônibus do Metropolitano que vai e volta para Castro e para Carambeí. Castro, provavelmente, a gente vai pôr uma estante no início de julho, até meados de julho a gente vai ter uma estante fixa lá em Castro. Aí a gente tem... Jaguaraíva tem 2, tem uma estante num polo da Universidade Aberta do Brasil, que é Educação à Distância, e tem no Instituto Federal também, de Jaguaraíva. Estamos em Campo Largo também.
Piraí não tem? Pular no Piraí? Piraí não tem. Piraí não tem. É que assim, qual que é o processo, Adail? Não somos nós que vamos para lá. São as pessoas que procuram, e daí funciona mais ou menos numa ideia de franquia social. Então, a gente não tem capacidade para ir para todas as cidades. Então, a gente vende a ideia. Quando as pessoas compram... Quem quer, aprende, entende o processo. Eu quero pegar aí na minha cidade, como é que eu faço? Então, entra em contato, a gente tem o site, tem e-mail, né? Entra no site lá, o www.pegai.info. Lá embaixo tem formas de contato, tal. Manda e-mail, troca informação. A gente manda informações. Tem um conjunto de regras, né? Por exemplo, as nossas estantes, de uma maneira geral, elas estão em espaços de acesso público. O que isso quer dizer, acesso público? Não pode existir nenhuma barreira física nem social. Então, veja, nos exemplos que a gente citou ali, tem no Tozeto, no Correio, na Agência do Trabalhador. Pessoa que quer, leva o livro lá. Mas veja... Pessoa que quer levar para casa, vai lá e pega o livro. Mas qualquer um pode entrar. Certo, Concorda? Qualquer um pode entrar. Porque nós estamos falando de espaço público. De acesso público. É um acesso público. Então, por exemplo, a gente não coloca estantes dentro de empresa que precisa ter crachá. Ah, sim. Porque tem uma barreira. Daí tem a barreira, aí dificulta. Dificulta, o morador de rua... Burocratiza. E o morador de rua não vai entrar. Por exemplo, a gente não vai colocar uma estante num espaço que é elitizado, vamos chamar assim. Em que tem uma barreira social. Que o morador de rua vai se sentir mal para entrar. Então, essa é uma das regras que a gente tem. As nossas estantes estão em espaços públicos. E Ou seja, é uma ideia que o pega aí e ele é essencialmente democrático. Essa é a proposta, desde o começo. Democratizar o acesso à leitura. Essa é a ideia. E aí tem gente que pensa que morador de rua não lê jornal, não lê livro? Nós temos muitos... Lê do engano, né? Nós temos muitos moradores de ruas que se alimentam regularmente das nossas estantes e mantêm a lucidez. Morador de rua intelectual. Exatamente. Exatamente, essa é a ideia. Fora do Paraná. Fora do Paraná, nós só estamos presentes para receber doação. A gente não tem nenhum local onde a gente disponibiliza fora do Paraná ainda. Mas a gente... Por enquanto é só captação. Exatamente. Graças a algumas parcerias que a gente tem com empresas de ônibus, por exemplo, a Expresso Princesa dos Campos, Aviação Garcia, Brasil Sul, Cantelli, a gente tem pontos de coleta onde essas empresas têm agências. Então, por exemplo... Se tiver alguém que quer doar livro em São Paulo, a gente tem frete grátis. Se tem gente que quiser doar livro lá em Porto Alegre, a gente tem frete grátis. Tem um padrão, tem um formato, tem que embalar, tem uma etiqueta padrão e tal. Mas isso permite que eu consiga trazer regularmente doações do Brasil inteiro, praticamente, que chegam a Ponta Grossa. Hoje a nossa média é 1.600 a 1.800 livros que a gente recebe a mais para colocar nas estantes por mês. Por mês? Por mês, que a gente coloca à disposição das pessoas. Bem, no domingo agora, né, eu já fiz um comentário aqui, a Rama de Acácia vai ter um almoço para 800 pessoas lá no Parque dos Pinheiros. Esse almoço, claro, ele é comunitário para nós podermos continuar pagando o boleto do Tozeto para poder levar o alimento para nossas 19 entidades, e que é toda segunda a sexta-feira do mês. Então, na semana que vem, né, dia 14, 14, né? Sexta-feira, dia 14, vai ser a segunda sexta-feira de junho. É o dia da entrega de alimento que nós fazemos lá na Rama de Acácia, das 10 às 11h30. As entidades todas têm carro, vão lá, pegam a sua cota, né? Quem quiser ir lá assistir, né, pode se sentir à vontade. Então, nós colocamos aqui no nosso ingresso, né, que é feito na gráfica do Pega Aí. A gráfica parceira do Pega Aí, que é a M2 lá, né? Que é o... E daí eu pedi pro Luciano, vê se faz um negocinho mais destacado agora. Bonitinho. Agora ele bem bonitinho aqui. Então, ó, a pessoa compra o ingresso e está aqui, ó, leve um livro em doação ao Pega Aí. Então, lá vai ter uma caixa. As pessoas vão levar o livro, né, para entregar, para contribuir, porque é uma coisa tão bonita e que não custa nada para ninguém, porque a gente vai levar o livro que está lá na estante, como você falou, faz 20 anos, eu não leio mais aquele livro. Poxa, deixa eu levar para alguém que movimentar, não é? E olha
como a ideia prosperou, né? Então, é uma ideia que a pessoa tem para o bem e olha aí agora quase uma editora, né? Quem sabe? Quase uma editora. Então, é o apelo que eu faço aqui para as pessoas, né? Que vão participar do almoço. Então, pega e leva um livro também. Não tem a campanha do agasalho, a doação é 1 quilo de alimento. É um livro, 2 livros, sei lá, né? Mas para que as pessoas leiam e o pega aí, tenha mais livro aí. E como ele está falando, olha, o morador de rua lendo o jornal. Claro, lê jornal também, mas lendo o livro, né? Que é extremamente importante a ideia. Um detalhe bem importante, Adail, sobre esse convite que você fez para as pessoas é que, assim, os tipos de livros que nós recebemos, porque os livros que nós colocamos à disposição da população não são todos os livros, apenas livros de literatura, que são os livros de leitura por prazer. Então é importante que as pessoas tenham essa noção. Essa classificação. Porque para que as pessoas não tragam, por exemplo, dicionários, livro escolar, livros de doutrinação religiosa, revistas, essas coisas não nos interessam e isso inclusive dá trabalho. Certo. Porque às vezes a pessoa vai lá, ela tem uma estante cheia de apostila e diz: eu vou entregar para o Pega Aí. E acha que está nos ajudando. E tem um trabalho enorme, entrega para a gente e aquilo vira um problema para nós. Porque aquilo não é disponibilizado nas estantes. Então vamos deixar bem claro. Deixa eu aproveitar o gancho, né? Tem pessoas que às vezes encontram, então, no caso da Ramo de Acácia, olha, eu tenho nós vamos fazer um evento aqui, e nós estamos pedindo cesta básica. E nós vamos pegar as cestas básicas e vamos doar para a Ramo de Acácia. Nos criam um baita de um problema. Porque a cesta básica é para uma família, né? Nós levamos para a entidade. Então, por exemplo, a entidade leva lá 300 quilos de açúcar. Aquela cesta básica não se ajusta, né? 200 quilos de feijão, né? 100 quilos de trigo. A cesta básica não se ajusta, é o caso. Exatamente isso. Então, o que eu gosto de dizer assim, a melhor maneira das pessoas nos ajudarem é saberem o que podem ajudar. Isso serve para o Ramo de Acácia, isso serve para o Pega Aí. Exatamente. Esses dias eu tive uma reunião com o pessoal da OAB justamente por causa disso, porque muitos advogados entregam os livros de direito para nós. Pois é. E pensam que estão nos ajudando. E eu fui explicar que aquilo, no nosso caso, causava um problema. E que a melhor maneira de nos ajudar é entregar livros de literatura. E mais uma sugestão a gente também aceita gibi, que é os gibizinhos para as crianças. Sim. Então isso é bem útil e a gente aceita. A melhor definição que a gente tem é livro de ler e não livro de estudar. Certo. Livro de ler, não livro de estudar. Isso é a melhor definição de que tipo de livro o Pega Aí aceita. Não, isso é um detalhe interessante. Eu não sabia disso aí, né? Porque se você observar nas nossas estantes, tem lá Harry Potter, tem Carlos Drummond de Andrade, tem livros de literatura de todos os gêneros. Mas não tem livro técnico, não tem livro de estudo. Não tem lá um livro de geometria. Exatamente. Não vai ter isso lá. A gente, inclusive... E aí, o que é que vocês fazem isso é um baita com essa dor de cabeça? Isso é um baita de um problema. Pois é, porque daí tem que dar uma destinação. Exatamente. A gente tem destinação adequada para isso. A gente tem várias situações. A gente, às vezes, vende por sebos que compram, mas, às vezes, eles não compram. Às vezes, a gente tem que transportar para Curitiba. Às vezes, a gente tem que colocar isso em material reciclado, em papel reciclado. Mas, de uma maneira geral, é um problema. Para nós, isso é um problema. É uma dor de cabeça. E a gente não quer receber. A gente quer receber os livros de leitura. Olha aí. Esse é um detalhe muito importante, né? Tá certo? Para preservar a democratização da ideia, né? Então, não tem doutrinação religiosa, não tem doutrinação política, né? Livro de literatura, né? Excelente essa colocação aí para esse esclarecimento. E que daí eu aproveitei para pegar o gancho. É isso aí mesmo. Não é que a gente não quer a doação, claro que nós queremos a doação, mas na cesta básica está lá 5 quilos de arroz, 5 quilos de feijão, né? Aliás, 1 quilo de feijão, um pacote de açúcar. Tá? Então ele não se ajusta no volume que nós levamos, porque cada entidade tem lá 80 pessoas, 100 pessoas, vai lá no Instituto Duque de Caxias,
que tem lá 300, 600 crianças. 600, pois é, daí? Como é que eu vou ajustar a cesta básica, né? Então é o caso dos livros aí. Agora, no caso da Ramo de Casa, então nós queremos que no domingo as pessoas que vão participar do nosso almoço, os parceiros que nós temos, levem um livro. E todos os eventos nossos nós vamos colocar esse pedido para doação do livro, porque não custa nada, não pesa nada. E se a gente puder ser útil, né? Puder ser útil com ser útil, Que né? bom, fico feliz. Vamos colaborar. É uma grande ideia. Isso aqui, eu vou morrer acreditando no ser humano, né? Vou morrer, não, mas eu acredito no ser humano. E olha o valor de uma ideia, né? Distribuir livro, melhor coisa do mundo, né? E como vocês fazem, né? Então, de acesso público, né? Não é nem tanto o local público, acesso público. A prefeitura é um local público, não quer dizer que eu tenha um acesso público. Mas nós temos uma estante lá, tem Pois uma é. geladeira dentro da prefeitura. Tem? Tem uma geladeira ali na praça. Na praça de atendimento. Que pode Que é o local adequado. Qualquer pessoa Dentro pode do chegar. prédio já não pode. Exatamente. Dentro de um local que tem acesso público. Acesso público. Essa é a né? ideia. Tem nos fóruns, tem na Justiça do Trabalho, tem na Receita Federal, tem na Justiça Federal. Locais de acesso público. Essa é a ideia. Então, vocês recebem uma média de 1.800 livros. 1.600 a 1.800 livros por mês. Essa média está crescendo. E tem faltado livro em alguma estante? Tem estantes que tem giro maior, tem estantes que tem Certo. giro menor. Daí, o que acontece? A gente tem um depósito. Hoje a gente tem um espaço, que é lá no Tozeto da Nova Rússia. Nós temos uma sede. E ali eu tenho lá um depósito com um estoque para 2 ou 3 ou 4 meses para manter o giro rodando. E daí, como eu falei, a gente tem 150 voluntários e cada estante que você vê na cidade tem um dono. Tem um cara do Pega Aí, que tem crachá do Pega Aí. Responsável por aquela estante. Isso, e o que ele faz? Ele tira o lixo que as pessoas colocam, que às vezes as pessoas põem propaganda, às vezes as pessoas põem Olha só. jornalzinho, acham que estão ajudando, só estão atrapalhando. Sim, sim. Então ele tira todo o lixo, todo dia ele olha para a estante, recolhe o que está errado, destina, e quando a estante está vazia, ele vai no nosso depósito e a gente pega uma caixa e vai encher a estante. Então, é por isso que as pessoas sempre veem que nas nossas estantes tem livro. Por quê? Porque tem um grupo de voluntários que estão fazendo esse trabalho. Olha aí, 150 pessoas, né? Do bem. Do bem. Pessoas do bem. Veja só. Né? Então, isso é uma coisa muito bonita. Então, o mundo tem salvação. Quando teve um negócio, o mundo tem salvação, né? Contra o banditismo aí, contra, né, o que a gente vê aí, a Operação Lava Jato, querendo acabar com a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato que está no Brasil inteiro, cada estado tem a sua Operação Lava Jato, né, para resgatar a moralidade pública, a decência, e que prevaleça aqui, ó, ideias como essa aqui, né? Que é legal. Muito obrigado, professor Ceruti. Eu queria contar uma novidade, que agora, no início de julho, isso você está recebendo em primeira mão. Opa! Nós estamos fazendo, a gente comemora 6 anos do Pega Aí Leitura já? Grátis. E nós vamos, como é de costume, a gente gosta de fazer livro. A gente já tem um livro que está praticamente pronto, de uma autora brasileira que cedeu os direitos de impressão de um livro. É um livro infantil, colorido, muito bonito, que a gente vai deixar na surdina ainda para soltar no dia. Mas a parte legal qual é? É que esse evento que nós vamos fazer vai ser um evento online, vai ser pela internet. Olha. Porque essa autora brasileira, ela mora em Bruxelas, na Bélgica. Que tal? Então ela vai estar na Bélgica, participando. Com 5 horas de diferença de horário. E nós vamos estar fazendo um evento com ela ao vivo, online, e nós vamos divulgar isso na nossa fanpage do Pega Aí. Vai estar uma live do Pega Aí com um evento online. Vai ter sorteio de livros, vai ter sorteio de brindes. Ainda nós vamos ter divulgação desse material. Você que ainda não levou um livro para o Pega Aí, está convidado, a partir de hoje, divulgar essa ideia, participar dessa ideia, né? Vamos salvar o mundo através do livro, né?
Isso aí. Porque livro parado na estante não muda a vida de ninguém. Pois é, o livro foi feito para ser lido, né? Então, se eu tenho um livro lá de 20 anos que não uso, deixa eu passar para quem possa ler e tornar o livro realmente esse instrumento de propagação da cultura, do conhecimento e a propagação do bem. Parabéns! Muito obrigado, Adão. Renovado, a ideia extraordinária. É assim que nós vamos mudar o mundo. Muito obrigado. Convido a todos a nos ajudarem. Isso. Muito obrigado. E a semana que vem nós teremos um novo Verdade em Pauta. Um abraço a todos.